Bem, pessoal, não adianta começarmos a falar sobre o ciclo da refrigeração, o funcionamento de seus componentes, sem antes nós entendermos alguns conceitos fundamentais que regem toda essa orquestra que causa a diminuição de temperatura no ambiente e a condução de calor de um ambiente para o outro ambiente. Vamos ao primeiro conceito, e está contido na primeira lei da termodinâmica, que diz que a energia não pode ser criada e nem destruída. Ela apenas se transforma de uma forma para outra. Então entenda que, num ciclo da refrigeração, não ocorre a promoção ou criação de frio, pois a primeira lei da termodinâmica já bem diz que nenhum tipo de energia pode ser criada e nem destruída. É apenas uma transformação. Então, nós vemos na maioria dos equipamentos de refrigeração que funcionam através da energia elétrica, que ocorre ali transformação de uma energia em outra energia. A primeira transformação, por exemplo, no equipamento elétrico de refrigeração é a transformação da energia elétrica em energia mecânica. E, por sua vez, a transformação de energia mecânica em energia térmica, que causa, então, ali as mudanças necessárias dentro do ambiente para que ocorra a diminuição de temperatura. A segunda lei da termodinâmica já diz que o calor sempre flui de um corpo mais quente para um corpo mais frio, até que haja equilíbrio térmico. Eu trouxe uma imagem para explicar melhor este conceito, e nessa imagem o que nós podemos ver? Nós vemos uma barra de metal aquecida, está muito quente, vamos de maneira didática a entender que essa barra está aquecida a 200 graus Celsius. Essa barra de metal aquecida está encostada, está em contato físico com uma barra inferior, que não está necessariamente aquecida. Nós temos algumas setas aqui que explicam como está ocorrendo essa transferência de energia. Tá? Então, esse contato está causando o quê? Transferência de calor da barra de metal mais aquecida para a barra menos aquecida. Isso vai ocorrer, essa transferência vai ocorrer até que haja o equilíbrio térmico das duas peças de metal, a que está mais aquecida e a menos aquecida. Depois de um tempo, as duas peças de metal estarão na mesma temperatura. O que está ocorrendo aqui? Está se cumprindo a segunda lei da termodinâmica, que fala que o calor sempre flui espontaneamente do corpo mais quente, a barra de metal mais aquecida, para o corpo mais frio, a barra de metal menos aquecida. Ocorre transferência enquanto houver desequilíbrio. A partir do momento em que há o equilíbrio térmico, para-se a transferência de calor. É muito importante entendermos que calor e temperatura são dois conceitos diferentes. Calor é a energia em trânsito, é a condução dessa energia de um corpo para o outro, enquanto temperatura é a medida da agitação das moléculas de um corpo, por exemplo, sensação de mais quente, moléculas mais agitadas, e sensação de mais frio, moléculas menos agitadas. Pessoal, outro conceito muito importante para entender o ciclo da refrigeração é o conceito de temperatura de saturação. Se você entender que energia não é criada e nem destruída, apenas transformada, se você entender como ocorre o processo de transferência de calor, conforme a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui de um corpo mais quente para um corpo mais frio, e se você entender o que é a temperatura de saturação, não tem como, é impossível você não entender como funciona o ciclo da refrigeração. Então vamos à temperatura de saturação. É a temperatura na qual um fluido, o que é fluido? Tudo aquilo que não é sólido, de maneira geral. Ar, água, o gás da geladeira, comumente chamado, é fluido. É a temperatura na qual um fluido começa a mudar de estado físico, de líquido para vapor ou de vapor para líquido, para uma determinada pressão. O que acontece aqui? Para cada pressão de um fluido, existe uma determinada e correspondente temperatura de saturação. Mas o que é temperatura de saturação? Temperatura de saturação é a temperatura fronteira na qual, acima dessa temperatura, o fluido vai estar na forma vapor e abaixo dessa temperatura, o fluido vai estar na forma líquida, correto? Vamos usar como exemplo o fluido mais conhecido no mundo todo, que é a água, H2O, água que você bebe, água que você toma banho, água que você ferve para fazer café, por exemplo. Então a água, a pressão de 1 atm, ou 14,7 psi, uma observação, ATM e PSI são duas unidades de medida diferentes para a mesma grandeza, que é pressão. Então existe uma pressão atmosférica que todos nós estamos submetidos, tá? E, por exemplo, eu moro em Belém. Belém está a mais ou menos 10 metros acima do nível do mar. A essa pressão de 1 atm, que é a nossa pressão aqui, a água está saturando ou mudando de estado físico a 100 graus. Então,
quando eu ponho água para ferver e fazer café, se eu colocar um termômetro na água para observar ali a temperatura em que vai começar o fervimento da água, eu vou ver que a água vai começar a ferver em torno de 100 graus. E ela vai permanecer na temperatura de 100 graus até que ela ferva por completo. Eu digo isso com propriedade, pois eu já fiz esse experimento. Tá? Então, em Belém, a água ferve em torno de 100 graus. E a pressão atmosférica ela está diretamente relacionada à altitude que este local, essa cidade, esse lugar está ao nível do mar. Quanto maior, tá, essa altitude dessa cidade, deste lugar, menor vai ser a pressão. Tá? A altitude em relação ao nível do mar e pressão são duas grandezas inversamente proporcional. Quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Então, outro exemplo que nós usamos aqui é o exemplo da cidade de Bogotá, capital da Colômbia. Em Bogotá está aproximadamente 2.640 metros a nível do mar, acima do nível do mar. É uma cidade que está numa altitude bem elevada. Tá? A pressão, por ser inversamente proporcional, na cidade de Bogotá, já está em torno de 0,74 atm. Lá a água já não ferve mais a 100 graus. A água está fervendo a cerca de 91 graus. Então perceba uma coisa. Belém, 1 atm, a água ferve a 100 graus. Bogotá, 0,74 atm, a água está fervendo em torno de 91 graus. Perceba que existe uma relação direta entre temperatura de saturação, tá, e a pressão. Quanto maior a pressão atmosférica, maior vai ser a temperatura de ebulição, mudança de estado ou temperatura de saturação da água. Quanto menor a pressão, menor também será essa temperatura. Tá, mas por que a gente está falando de água se estamos estudando o ciclo da refrigeração? Porque a água é um fluido como o R404A, como o R134A, como o R290, como o R32. Então, se é um fluido, esta lei, esta regra também vale para os fluidos refrigerantes usados num ciclo de refrigeração. Então, o mesmo vai acontecer com fluidos refrigerantes como o R410, usado em equipamentos de climatização, R32, usados em equipamentos de climatização, R134, usado no ar-condicionado de carro, usado em geladeiras, em freezers, e o R404A, que já tem um uso mais comercial. O que é que todos esses fluidos têm em comum? Todos eles são usados no ciclo da refrigeração por compressão de vapor. Todos eles sofrem as mesmas transformações dentro de um ciclo da refrigeração e eles também estão embutidos nesta regra de pressão-temperatura. Para cada pressão, existe uma temperatura de saturação correspondente. Então, depois de haver entendido que para cada pressão de um fluido existe uma temperatura de saturação correspondente, mas o que é temperatura de saturação? Temperatura de saturação é temperatura de mudança de estado físico. O que é estado físico? Sólido é um estado físico, líquido é um estado físico, vapor é um estado físico, correto? Que a mudança de estado é a mudança de líquido para vapor, ou de vapor para líquido, de sólido para líquido, ou de líquido para sólido. Isso é mudança de estado físico. Eu trouxe aqui uma captura de tela do aplicativo RefTools da Danfoss, que eu tenho no meu celular, que você também pode baixar na Play Store ou na loja correspondente para aparelhos iOS. E é uma régua de refrigerantes digital. Antigamente haviam as réguas de refrigerantes manuais, que era uma régua, exatamente uma régua com uma determinada escala para pressão, outra escala para a temperatura. Então, gente, nesse aplicativo, você seleciona o fluido refrigerante, tá, que você está trabalhando, e para cada pressão que você selecionar, haverá uma temperatura de saturação correspondente. Lembrando que existe uma tabela, que é a chamada tabela PT, pressão-temperatura. Cada fluido refrigerante opera com uma temperatura de saturação diferente, com uma tabela diferente. Existe a tabela para o R404, para o R22, para o R134. Você não pode verificar a temperatura de saturação do R404 utilizando a tabela do fluido R22. Você vai ter uma leitura totalmente errada a respeito, ainda que R22 e R404 sejam fluidos com pressões e temperaturas um pouco parecidas. Mas se você pegar, por exemplo, o R410 e tentar medi-lo na régua de refrigerantes do
R404 vai haver uma diferença gigantesca que vai colocar a perder ali o seu trabalho, o seu estudo, o seu projeto, correto? Então, perceba que aqui nós temos o fluido selecionado, o R404, correto? Nós temos a pressão em PSI, libra por polegada quadrada, a pressão está a 47,13 PSI. E aqui nós já temos que no R404, a 47,13 PSI, nós temos uma temperatura de saturação de menos 10,3 graus. O que significa isso? Quando o fluido R404 está a essa pressão, qualquer temperatura acima de menos 10,3, lembrando que menos 11 não é maior que menos 10, tá? Números inteiros. Uma temperatura maior que menos 10,3 seria menos 10,2, menos 10,1, menos 10, menos 9, etc. Para cima, tá? Então, qualquer temperatura acima de menos 10,3, aqui o R404A esteja submetido, nós teremos esse fluido no estado vapor. Temperatura de saturação, acima disso vapor, abaixo disso líquido, correto? E se o R404A, a essa pressão e a essa temperatura de saturação, estiver abaixo de menos 10,3 PSI, nós vamos ter então o R404A no estado líquido. Isso aqui é fácil de ser entendido, correto? Vamos ver aqui uma demonstração de como funciona essa mudança de temperatura de saturação conforme a mudança de pressão. Tá? Perceba que o cursor, o manual está mudando. Isso aqui é outra forma de você conseguir manipular esse aplicativo. Conforme aumenta a pressão, vai aumentando a temperatura de saturação. Tá? Nós vamos selecionar uma temperatura aqui diretamente no aplicativo. Vamos selecionar uma temperatura de menos 10. Qual seria a pressão do R404A para que a temperatura de saturação fosse menos 10? A pressão seria 47,7 PSI, correto? E a 285 PSI? Em qual temperatura o fluido mudaria de estado? Seria 45,45 graus. Acima de 45,45 graus, o fluido vai estar vapor. E abaixo de 45,45 graus, o fluido vai estar líquido, correto? Precisamos entender muito bem estes conceitos para que então nós venhamos a aprender como funciona o ciclo da refrigeração, como os componentes trabalham, como ocorre o processo de retirada de calor e diminuição de temperatura.